né? Do liderado. Então, na verdade, dá para chegar a uma conclusão de que está vindo por parte do presidente Bolsonaro. E é muito louco isso, porque ou é o líder do governo fazendo um projeto para anistiar esses crimes, para as pessoas não pagarem a conta, ou é o ex-ministro do Bolsonaro, que virou secretário de segurança do Distrito Federal libanês, não só não atuando, como auxiliando para a quebradeira, para o atentado, na verdade, que aconteceu nos últimos dias, porque teve atentados, teve as ondas de terror, vamos dizer assim, né? Teve o vandalismo, teve agressões às pessoas, teve agressões ao patrimônio e teve agressões à democracia. Então, esse projeto aqui é do líder, foi o líder do governo, o Major Vitor Hugo, foi o líder do Bolsonaro quando ele apresentou esse projeto de anistia. Então, o ministro Anderson Torres era o ministro do Bolsonaro. Então, é bom que a gente diga isso para mostrar que havia uma orquestração a partir do governo para cometer crimes. E esses crimes é para ser anistiados, mas não tem chance nenhuma. Claro que o Congresso é super conservador, o Congresso eleito, o mesmo povo que elegeu o Lula, elegeu esse Congresso conservador. Por isso que nós precisamos debater isso. E a sociedade, o Lula fez correto, acertadamente a política de ser ofensivo, de não permitir o GLO. Porque se ele tivesse permitido que tivesse a garantia da lei e da ordem sob a chancela de militares, nós não estaríamos hoje apurando o que está sob comando civil. E aí eu quero parabenizar tanto o Lula por essa firmeza, como o ministro Dino, que está sob o comando civil fazendo essa intervenção, e o Capelo que é o nosso interventor, para que todas as agressões sejam apuradas. E tem muitas ainda a serem apuradas. E mais do que a gente criar, então, este ambiente de consciência social e manifestação das entidades, e por isso é importante, Amanda, que esse debate sobre esse projeto de anistia seja debatido, para que todos rechacem, neguem essa ação que também é criminosa, porque ela também faz um atentado e estimula, porque a pior situação para cometer esses crimes é o sentimento da impunidade. Então, se você pode fazer, você está impune, ninguém vai fazer nada, vai ser anistiado, então pode continuar fazendo atos de terror. Você vai ser anistiado e não vai acontecer nada. Não, tem que ter regra, e regra existe e a regra tem que ser respeitada. Então, na verdade, nós precisamos derrubar essa iniciativa, essa não pode vingar. E além, e muito importante, você falou isso, mas eu queria sublinhar, Amanda, além de não ter a anistia, ou seja, das pessoas não serem responsabilizadas, nós precisamos levar ao pé da letra toda a apuração e a reposição dos bens destruídos. A democracia foi destruída, esse é o projeto principal. Mas o tema de todas as destruições foram milhões de reais que foram destruídos, os gastos que foram tanto no Supremo como na Câmara, como no Palácio, no Executivo, elas têm que ser pagas por alguém. E aí eu achei muito certo as ações fortes que o Dino e a Justiça também, há que se dizer aqui, que o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, ele está agindo corretamente, que é identificar não só as pessoas que cometeram os crimes, que fizeram o vandalismo, que fizeram o terror, mas os patrocinadores. A velha frase, siga o dinheiro, siga o dinheiro. Quem é que pagou essa conta? Alguém está muito rico pagando essa conta. E o que esses ricos querem? Esses ricos querem que a democracia não exista, eles não querem respeitar o resultado eleitoral, porque eles sabem que com o resultado eleitoral, elegendo o Lula, nós vamos começar a fazer com que o povo, como eu disse antes, na nossa entrevistada anterior, o povo esteja no orçamento, que os ricos paguem mais, que patrimônios e altas riquezas possam ser taxadas de maiores impostos e não da população mais pobre. Então isso é um projeto de classe. No fundo é isso. O que eles queriam era a privatização, o que eles queriam era o enriquecimento, era o congelamento de salário, o enriquecimento de poucos. Essa é a situação.
E nós queremos democracia, mas democracia econômica também, renda para o nosso povo. Então, na verdade, autoagredir a democracia, você está nesse momento fazendo um ato de classe, que é defender os ricos, que com os governos deles sempre tem grandes vantagens, e no fosso entre rico e pobre aumentou muito no governo do Bolsonaro, por exemplo. E nós, nos nossos governos, queremos diminuir essa diferença. Vou fazer o povo ter comida, o povo ter faculdade, o povo ter casa, o povo ter remédio, farmácia popular. E essa é a situação. Então, eles fazem essas agressões, destroem a democracia, defendem os privilégios de poucos, destroem o nosso país, enriquecem pouca gente, deixam o povo na miserabilidade, e quando esse povo brasileiro acorda e elege um governo democrático, aí não pode. Aí tem que fazer intervenção, aí tem que fazer o crime. E esse crime é para ser anistiado? Mas de jeito nenhum. Então vamos continuar debatendo para que realmente esse projeto vá para a lata do lixo, da onde ele nem devia ter saído. Porque os crimes de agressão à democracia, eles já vinham sendo feitos há muito tempo. Né? Esses movimentos, digamos assim, usando de forma indevida, inclusive, a bandeira do Brasil, que também é criminosa, né? O uso da bandeira. Impressionante, as bandeiras, vendo as imagens que são muito colocadas agora, das agressões, quando pegaram todos os símbolos da pátria brasileira, quando roubaram, inclusive, a Constituição brasileira no Supremo Tribunal Federal, escrita lá e assinada pelo Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, em 1988, quando fizeram todas as quebradeiras, essas pessoas estavam com a bandeira do Brasil. Então, isso é uma hipocrisia, Amanda. O uso dos símbolos nacionais, das famosas frases, né, que sempre foram usadas, né, pela direita, extrema-direita brasileira, que é pátria, Deus, liberdade, né, família. Essas palavras, elas são jogadas ao vento como se carregassem valores sérios da sociedade, que nós queremos uma pátria, e pátria só existe se tem povo, se não tem uma Amazônia meio ambiente destruído, se não tem uma poluição dos nossos ares. São símbolos da pátria brasileira que são povo, né, que é nossas riquezas, né, e o povo está incluído nisso. E eles são os maiores destruidores da pátria, rasgam a bandeira, matam incontinência a bandeira dos Estados Unidos e carregam a bandeira do Brasil. Mas isso é de uma hipocrisia e isso tem que ser denunciado. E todas as pessoas que fizeram a agressão, eu espero que isso sirva agora para todos aqueles que foram nos atos, que estavam nos quartéis. Aliás, que absurdo, né? Os espaços dos quartéis, sem ter tido uma ação para impedir esses laboratórios do crime. Porque os atos nos QGs, nos quartéis, eles foram laboratórios do crime. Foi lá que se planejou, e isso o próprio autor da bomba terrorista que era para explodir em Brasília, e eles queriam explodir ela nos quartéis, depois eles nos aeroportos, depois eles queriam ir nas refinarias do petróleo, né, tentaram, e ao mesmo tempo estão destruindo torres de transmissão de energia. Então, na verdade, era uma agressão aos três poderes em Brasília, é uma agressão a três lugares fortes, né, de movimentação e de estratégia de energia, de petróleo e de viagens, né, dos aeroportos que queriam trancar. Então era algo organizado. Onde é que se organizou isso? Boa parte disso nos QGs feitos aos quartéis. E ninguém fez nada sobre isso. Então isso é uma conivência também com o crime, né? Então, na verdade, o símbolo da bandeira ele foi usado indevidamente, de forma criminosa. Então é bom que as pessoas acordem para que a gente veja quem realmente defende a pátria. Nós defendemos a pátria brasileira. Por isso não queremos a privatização, por isso não queremos que o povo viva tão mal. Então aí tem uma hipocrisia. Segundo, a palavra de Deus, né? Como usar o nome de Deus em vão? Deus é povo, Deus é vida, Deus não é morte, Deus é democracia, Deus é inclusão social, Deus é vida e não morte, e eles querem a morte. Né? Deus então a palavra Deus também foi usada de uma forma totalmente errada, né? Inclusive na Bíblia diz que nunca usareis a palavra de Deus em vão, né? E aquilo está sendo usado de forma bem errada, efetivamente. Então, Deus, pátria e família. Gente, o que é esse exemplo de família?
Outro dia até alguém ironizou, disse, pô, criticaram o banheiro unissex. Quanto tempo falaram contra os banheiros unissex? E olha o que fizeram naquela cena horrível. Né? Nem vou citá-la aqui, as pessoas sabem o que eu estou falando. Então, que família é essa, gente? Que família! Né? Então, nós temos que exatamente falar a hipocrisia que essa gente usa em torno de palavras que são jogadas ao vento como se fossem sérias, como é o tema da liberdade. Porque quem vai na rua e pede intervenção militar, ele quer retirar a sua liberdade. Então é uma estupidez, além de ser uma hipocrisia. Né? Dizer, venha intervir, eu tiro a minha liberdade. Em nome da liberdade. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, esse sentimento de querer agora passar o pano, trabalhar o tema da impunidade, não ter a punição e a responsabilização pelos crimes, é também um ato criminoso. Por isso nós temos que rechaçar integralmente esse projeto que trata a anistia. E a correlação de forças no Congresso, Amanda, ela se moverá em função da pressão social. É importante que a gente diga isso, né? Porque se a gente for só votar por dentro, tem um grande grupo de parlamentares que acabaram sustentando essa política criminosa do bolsonarismo da extrema-direita, né? Que não é só do Brasil, no mundo inteiro ela existe. Ela teve com o bolsonarismo e com o Bolsonaro, assim, uma caixa de som amplificada, vamos dizer assim, né? Ela se amplificou do ponto de vista de conceitos da sociedade. E ela tem que ser diminuída e vai ser diminuída se a gente tiver uma pressão externa sobre o parlamento. Não podemos depender só do parlamento. E por isso que a democracia exige a participação direta da sociedade.